Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos hoje estudar um pouquinho mais sobre nós mesmos, o que acontece conosco, né? Tendo a luz do Espiritismo para esclarecer as manifestações que acontecem espirituais, esse intercâmbio com a espiritualidade. Hoje a gente vai falar sobre locais assombrados, poderes psíquicos. Essa vai ser a oitava aula do nosso curso do terceiro módulo, agora de 2023. Lembrando que a gente tem todas as aulas anteriores, alguma dúvida que vier aqui que não dá para abranger tudo, dá para a gente poder entrar na plataforma do YouTube e acessar todas as aulas anteriores, desde quando a gente começou esse curso online. O livro que a gente vai usar é o curso de medição, de educação mediúnica no primeiro ano. A gente vai falar, a gente não colocou como terceira parte, mas um pouquinho sobre a audiência e a vidência no finalzinho, tá? Então, para poder a gente sintonizar, acalmar nossos corações, estar sintonizado com a espiritualidade, vamos só ficar um pouquinho mais calmo, fazer umas respirações, agradecer a Deus. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, por mais um dia, pedir para que Ele esteja conosco, que possamos receber da espiritualidade de luz todo o remédio, todas as bênçãos, todo o amparo, para que possamos abrir nossas mentes, nossos corações e aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos e essa vida espiritual. Que seja feita a vontade do Pai, que assim seja, graças a Deus. Todos sejam muito bem-vindos. Os novos não se assustem, tem alguns termos, algumas falas que de início a gente não sabe, né, quando a gente entra, mas como é um curso que são módulos que vão retornando, a gente sempre vai estar falando, ouvindo nas palestras, ouvindo nas aulas, nas outras aulas os temas vão ser ampliados, então fique tranquilo e eu sugiro que deem uma olhada nos os outros vídeos das aulas anteriores, algumas que eu lembrar, alguns temas aqui que eu lembrar, eu vou falar que tem vídeo, né? E aqueles que eu não falar, dá uma fuçadinha lá na plataforma que tem, tá bom? Então, a gente vai falar sobre locais assombrados no primeiro lugar, né? Então, desde as antiguidades, né, a gente sabe que existem essas manifestações da espiritualidade com nós encarnados, né? Até no cristianismo teve várias manifestações. A gente sabe que essas manifestações, além túmulo, ela foi falada por Jesus. Ele falava de um reino, desse reino que não era o reino daqui, né? Quando ele foi crucificado, ele voltou com o seu corpo espiritual, em primeiro lugar falando com Maria Madalena, depois ele voltou já materializado com os apóstolos. Então a gente tem que dar uma olhadinha, estudar um pouco mais de Jesus para a gente ir à luz da doutrina espírita, para que a gente veja e desmistifique, tire essas falas, né, esses jargões que são utilizados às vezes para nos amedrontar, muitas vezes para nos deixar, né, numa heteronomia, né, com pensamentos de castigo, recompensa, de um Deus punitivo, de um céu, de um inferno, de um local, para que a gente se prepare para quando nós estivermos lá na parte espiritual, esses conhecimentos sejam utilizados por nós, tanto agora quanto no nosso desencarne. E como lidar com essas situações, né, e de manifestação física e intelectual. Leon Denis, ele traz para a gente no Invisível a natureza. Ele tem um capítulo que ele fala sobre a natureza dos fenômenos espontâneos. Ele fala que a vaga e confusa, a princípio, nos fenômenos das casas mal assombradas, a personalidade oculta, o espírito, começa a afirmar-se na tipologia, aí depois ele vai para a escrita, adquire caracteres determinados na incorporação mediúnica e torna-se visível e tangível nas materializações. Então, ele coloca que nessa ordem é que se tem desenvolvidos os fatos
multiplicando-se progressivamente, de modo a atrair a atenção dos céticos, né, dos indiferentes, a forçar a opinião desses céticos e a demonstrar a todos nós a sobrevivência da alma. Então, tem uma progressão, né? Esses fatos de natureza física, ele fala que o médium desempenha papel passivo, e o foco de emissão de que emanam o fluido e as energias com cujo concurso os invisíveis, os espíritos, atuarão sobre a matéria e manifestarão sua presença. Aqui o médium ele atua de forma inconsciente. Já o natureza de fatos intelectuais, o médium exerce a função um pouco mais importante. Ele é o agente, ele é o transmissor dos pensamentos do espírito. E como a gente vê anteriormente, o estado dele, o estado psíquico, as aptidões e os conhecimentos sobre o que ele está fazendo influem muito, às vezes até de modo sensível nessas comunicações. Então, aqui a gente está vendo qual a importância do médium, e médium é aquele que sente a influência num grau maior ou menor da espiritualidade, né, dos espíritos. Ele fala, Caiba Schutel fala um pouco mais sobre as manifestações. Então, a gente viu a natureza, e agora a gente vai ver essas manifestações. Elas podem ser espontâneas e provocadas. As espontâneas são as que se verificam independente da vontade e mesmo sem pensarmos em tais fatos. Acontece sem a gente estar fazendo nenhuma provocação. E nas provocadas é o contrário, são resultado dos pedidos, das invocações que fazemos para a obtenção dos fenômenos. Caibar, ele fala que essas manifestações, né, as espontâneas como as inteligentes, têm por finalidade chamar a nossa atenção, sempre chamar a nossa atenção para alguma coisa extra-humana, e nos convencer da existência de um poder superior ao homem. É para fim de utilidade que o Senhor estabeleceu a lei das comunicações espíritas, e não para satisfazer nossos caprichos e nem nossas curiosidades. A gente tem relatos da primeira manifestação no moderno espiritualismo, que foi com as irmãs Fox. Foi em 1848, lá nos Estados Unidos. Tem filmes, né? Se a gente quiser se aprofundar um pouco mais, dá para poder pegar esses filmes sobre ela, documentários. Todas as noites na casa delas, tinha uma inteligência que acusava, né? Que ela tentava se comunicar. Ela acusava a sua presença através de ruídos violentos, pancadas contínuas, arrastava móveis, arrancava as roupas das camas, agarravam as meninas com as mãos frias. O assoalho, né, o piso, ele fazia um movimento desconhecido para eles. Então, eram as manifestações físicas. E houve ali o desenvolvimento de uma comunicação através de pancadas. É a tipologia. Se a gente não estudou, a gente vai estudar. Através das pancadas, se designava uma letra. E através dessa comunicação, ele falou o nome dele, falou a profissão, né? O nome dele era Carlos Rosna, ele era um mascate. E ele queria falar aonde estavam enterrados os ossos dele, né, que estava lá na casa, e aí provou, né, que tinha tido algum homicídio, tinha sido cometido um homicídio ali com ele, né? Ele precisava fazer essa comunicação para achar os despojos dele. A Marlene, voltando só no anterior, se está designado o livro e a página, para a gente poder saber até o Leon Denis, ele não colocou todo o contexto, mas a gente fica sabendo um pouco mais do desenrolar dessa manifestação, depois do que aconteceu. Eu só trouxe para a gente saber que existiu essa manifestação, tá? Agora aqui,
A Marlene, ela fala nesse livro que ela fala o que que é poltergeist. Poltergeist é uma palavra de origem alemã, composta de dois vocábulos. Polter, fazer barulho, e geist, espírito. Então, a gente pode ver que poltergeist significa espírito barulhento, galhofeiro, desordeiro, que indica uma entidade de ordem inferior, né? Que seria responsável pelo fenômeno. Ela traz um trecho do Mecanismos da Mediunidade que fala: se a personalidade encarnada acusa a possibilidade de larga desarticulação das próprias forças anímicas, né, da alma, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Eis porque, comumente, defrontados na Terra por jovens, somos defrontados na Terra por jovens mal saídos da primeira infância, servindo de medianeiros, de médiuns, né, a desencarnados menos esclarecidos, que com eles se afinam. A gente vê a lei da afinidade aqui, na produção dos efeitos, dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, deslocamentos e vozes de feição espetacular. Por isso que a gente precisa se aprofundar, porque a gente está vendo hoje comumente acontecer essas manifestações. E a gente vai ver no decorrer da exposição que por que estão existindo tantas manifestações, né? Por que tem tanta comunicação desses espíritos? Por que eles estão ficando tão presos? Por que nós, né, quando desencarnamos, vamos colocar para nós que o estudo é voltado para nós? As informações trazidas pela espiritualidade é para a nossa utilização, né? Não é para o terceiro, é para nós. Então, por que nós ficamos tão presos quando desencarnamos, quando morremos, quando perdemos o corpo físico? Não conseguimos desencarnar, né? No livro dos médiuns, Kardec ele traz, nesse capítulo 1, intitulado Noções Preliminares, a pergunta, né? Existem espíritos? Aí os espíritos falam que, como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos de espíritos. Assim, os espíritos são apenas as almas humanas despojadas do seu invólucro pessoal. Ele traz também no capítulo Explicação que a ciência espírita teve como vestíbulo, né, início, as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral, e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido, moral, provado a sobrevivência espiritual e a comunicabilidade, o espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos de comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens, e suas consequências nessa vida, e assim por diante. Então, já sabemos que existe a outra vida, né? A vida além do corpo físico. Temos a comunicação desses espíritos que estão presos. E aí a gente tem que continuar desenvolvendo, sabendo o porquê dessa prisão, por que continua ainda preso à materialidade, né? E como devemos lidar com isso, com essa situação, como devemos nos preparar para o nosso desencarne, né? E no capítulo 9, Kardec ele traz um item 132, muitas informações sobre esses ditos locais assombrados, né? A gente está estudando aqui para a gente poder entender o que são esses locais assombrados, né? O que são esses poltergeists, essas manifestações desses espíritos, né? Pancadas, às vezes pedradas. Se a gente entrar na internet, vão ter vários tipos de relatos de casos que levam pedradas,
que quebram as coisas, que tem fogo, né? Pegam fogo. E a gente vê que tudo isso é por nossa ignorância, né? Nesse item, Kardec ele fala que nós acreditamos muito por ignorância nessas crenças que vêm, nessas crenças populares, né? E também de interesses religiosos que colocam para a gente ficar sendo conduzidos pelo medo. Então, a gente age instintivamente, fica usando a imaginação, a gente vê esses filmes que acabam aguçando um pouco mais a nossa imaginação, criamos superstições de que tem dias, horários, né, para esses fenômenos acontecer, né, e essa credulidade humana aumenta por causa da nossa falta de informação, da nossa ignorância, né? Aí, por causa dessa ignorância, a gente fica com medo e se acovarda e não faz o que tem que ser feito. A gente começa a precisar criar rituais, práticas, né? Por exemplo, a dos exorcismos, que os espíritos, nesse item Kardec fala, eles aumentam as travessuras, eles dão risada, eles não se amedrontam, né? E como é que a gente acaba resolvendo esse problema? Através do esclarecimento racional. Neste item ainda o Kardec fala, né? Que por que esses espíritos se apegam? Por apego, apego a coisas, a pessoas, a lugares, são espíritos errantes que estão na erraticidade, né? Ainda não conseguiram fazer o desligamento, então eles ficam muito presos a essa materialidade nossa, eles ainda não reencarnaram e não desencarnaram, então fica preso em um estado espiritual que não é nenhum nem outro. Não são espíritos maus, mas são espíritos que são pouco adiantados para fazer esse desencarne. Então, vão ter a oportunidade de reencarnar. Os locais de preferência, quando a gente vai estudando, a gente vê que não são os lugares inabitados, locais que são abandonados, são, ao contrário, locais que são habitados. Por isso que essas manifestações se dão em casas, né? Ele fala também esses motivos da permanência desses espíritos em nós, aqui ainda na materialidade. São atrações por coisas materiais, por certos lugares que escolhem como domicílio, por simpatias a algumas pessoas, então não são só voltados ao mal, né? Desejo de comunicar-se com elas, por vingança a certas pessoas, punição imposta por crimes cometidos a outrem ou a ele mesmo, no caso do suicídio. Antigos moradores do lugar, ainda apegado às coisas, né, à casa, proteção de uma pessoa ou de uma família. E ele traz a solução também nesse item. Ele fala que a prece, ele é um poderoso auxílio a esses espíritos e a nós, que estamos ligados, de uma forma ou de outra, a gente se afinizou, sintonizou com eles, né? Então, essa prece com sentimento bom, essa prece com a confiança na assistência da espiritualidade de luz, dos trabalhadores de Jesus, da seara de Jesus, esses bons pensamentos, eles nos auxiliam, mas não é só isso, né? Nós temos que, para expulsar esses espíritos, né, usar esse verbo expulsar que não existe, mas para que eles sejam aqueles que não querem ser acolhidos, são expulsos, mas aqueles que querem o auxílio através das preces, eles acabam, de uma forma ou de outra, se arrependendo, né, querendo reparar, a gente precisa atrair os espíritos bons. E essa atração, ela se dá através da nossa mudança, né? E por que que as pessoas boas também sofrem, o Kardec fala ali, com essas travessuras, né? São pessoas boas. Se a gente for olhar pelo lado de sofrimento, acaba levando para esse lado de punição, de castigo, de um Deus vingativo, né? Mas a gente tem que ver que pode ser por uma prova para que ele possa exercitar mais paciência, ou porque ele é bom e ele já tem o esclarecimento, pode fazer exatamente esse auxílio, né? Servir de ponte para que esse irmão seja acolhido na espiritualidade. Como é que a gente pode auxiliar? É aprendendo,
né? Com humildade, nos colocarmos como aprendizes sempre e servidores, né? Servindo, fazendo esse movimento de uma prece, de pedir a espiritualidade de luz para que eles estejam acolhidos, mudança de comportamento. A gente vê aqui que sempre é uma autonomia, vem de nós, né? Não vem dos irmãos que se manifestaram. A gente consegue fazer esse movimento, né? Jesus falava, vai que a tua fé te curou. Então, se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente faz mover montanhas. E essas manifestações, ela acontece pela afinidade, pela sintonia, que é uma lei, e a gente consegue o auxílio, a gente consegue devolver aquilo que a gente está devendo, se não para esse irmão, mas para outro, de forma amorosa e caridosa, né? Através dessa prece, dessa mudança. E o que é o Espiritismo? Ele traz para a gente uma identificação desses espíritos. Quem são esses espíritos que comunicam com a gente, né? Ele fala que uma ideia que a gente tem muito arraigada, até hoje, por ignorância, é de que esses espíritos, que quando a gente desencarna, quando a gente morre, o corpo físico morre, a gente vira santo. A gente já perde todos os nossos vícios morais e volta para a espiritualidade com santidade. E o que é o Espiritismo, ele fala que não, né? Nesse trecho, ele fala para a gente que existe um progresso, e a gente conhece os princípios espíritas, e se a gente ainda não conhece porque a gente é novo, a gente vai conhecer, que é o princípio da reencarnação. Então, são existências sucessivas em que a gente vai melhorando, nós, como espíritos desencarnados, existe uma diversidade nessa qualidade de espíritos, qualidade olhando pelo ponto de vista moral, né? E que são importantes a gente considerar, para a gente saber com que tipo de espírito a gente está lidando, né? E pedir o auxílio. Então, através da escala evolutiva, a escala espírita, que está na questão 100 do Livro dos Espíritos, a gente consegue se enxergar nela, né? A gente consegue saber onde a gente está nessa escala espírita e as manifestações que acontecem. Se acontecem conosco, que tipo de espírito está se manifestando, né? Para a gente poder saber sair dessa situação, pedir o auxílio, fazer da melhor maneira, de forma assertiva. Essa doutrina, como eu já disse, ela foi trazida pela espiritualidade de luz, prometida por Jesus através lá nas falas dele, né? Que esse seria o consolador prometido para nos dar autonomia para que a gente possa sair das situações que nós mesmos, através das nossas existências, nos colocamos. Então, esse estudo é para que a gente tenha autonomia, saiba buscar o auxílio e comece a pôr a mãos à obra, né? Aqui a gente vê, nessa escala, 10 classes. São 10 classes, começa de baixo para cima, então a gente vê impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, benévolos, eruditos, sábios, superiores e puros, espíritos puros. Dentro das 5 classes que estão de baixo para cima, que está de vermelhinho, são os espíritos que estão na terceira ordem, são os espíritos imperfeitos, né? Ainda são espíritos que continuam com a predominância da vida material sobre a vida espiritual, né? São os espíritos que têm propensão ao mal, à ignorância, a uma vaga intuição de Deus, né? Então, subindo um pouco mais, a gente vê nesses verdinhos os espíritos de segunda ordem, que são espíritos bons, ainda reencarnam para poder sanar as vicissitudes, né? Mas já tem uma predominância da vida espiritual sobre a matéria, o desejo constante de fazer o bem, e a gente tem os espíritos puros, que são os de primeira ordem. São espíritos absolutamente superiores, moral e intelectualmente falando, e reencarnam somente como missão, não tem obrigatoriedade de reencarnar. Então, a gente pode racionalmente entender que os espíritos que se manifestam através desses locais ditos assombrados, através dessas manifestações físicas, são espíritos
ainda presos à materialidade, estão nessas 5 classes, são espíritos imperfeitos, assim como nós, que estamos buscando galgando essa perfeição, mas que ainda estamos presos. Então, a gente vai aprender com eles, auxiliar aqueles que estão precisando de auxílio e sermos auxiliados por aqueles que estão superiores moralmente, intelectualmente falando a nós. Trazendo aqui uma figura para a gente poder fechar esse capítulo de locais assombrados, então começa com a fenomenologia. Então, vem esses efeitos das pancadas, de mesas girantes, onde Kardec já categorizou, com ajuda, com auxílio da espiritualidade de luz, a pleiade de espíritos, traz através de Kardec essa codificação, esses ensinamentos, essas informações dessa imortalidade da alma, dessa comunicabilidade, e a gente vai, através desse conhecimento espiritual, sabendo o porquê, para quê, né? Porquê disso, qual a necessidade, né? Como lidar, e a gente vê que esse conhecimento intelectual, juntamente com a moral de referência que é Jesus, né? Porque a gente está estudando Jesus aqui. Só que Jesus, ele mandou o Consolador através desses espíritos, com o auxílio de Kardec, um professor cientista, sistematizou de uma forma racional para a gente entender o que acontece conosco, né? Mas sempre com essa moral de referência que é Jesus. Aí a gente vai ver na nossa transformação moral, né? A gente vai sair de um espírito de terceira ordem para um espírito puro, onde a predominância onde já não tem mais necessidade de reencarnar, a gente vai continuar o trabalho servindo, mas a gente já se aprimorou. E essa evolução espiritual é a evolução do orbe, a evolução da nossa família espiritual. Só que a gente só vai conseguir fazer esse processo todo com os princípios da doutrina bem fixados em nós, bem metabolizados em nós, né? A existência de Deus, né? A imortalidade da alma, esses princípios do Espiritismo, eles têm que estar bem fortalecidos em nós. A comunicabilidade dos espíritos, essa lei de evolução, da reencarnação, a pluralidade dos mundos, né? Que existem diversos mundos habitados. A gente tem que ter essa informação, com essas informações, esse tudo todo fortalecido, esse aprofundamento em tudo isso, que a gente só está dando uma pincelada, vai nos fortalecer e nos dar autonomia para lidarmos com essas situações e fazermos e sermos partícipes, né, ajudando nessa regeneração do planeta. Na parte B, quando a gente entra nos poderes psíquicos, o Chico Xavier ele trouxe, o André Luiz trouxe através do Chico esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. E ele fala que em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema de sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco. Nós atraímos, tanto quanto somos por ele atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente dá conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Se eu atraio, a responsabilidade é minha. Se eu modificar toda essa emanação, eu consigo não sintonizar. E mesmo se eu sou atraída por eles, se eu não aceito o convite, eu tenho sempre autonomia. É sempre nós podemos nos ligarmos ou não. E como é que acontece essas obsessões? A Marlene Nobre, ela traz no seu livro, Obsessão e Suas Máscaras, um trechinho que eu trouxe aqui, que a obsessão pode dar-se no campo físico, como bem lembrou Allan Kardec. Nesse caso, os obsessores produzem manifestações ruidosas e persistentes, por meio de pancadas, batidas, transporte de objetos, combustão espontânea e etc.
Então, a gente vê que essas manifestações ruidosas, batidas, transportes, elas podem ser uma obsessão. E o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 3, ele traz ele traz informações, eu só peguei o diagrama que tem lá, sobre problemas mentais. Ele fala que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, o hálito mental é a emissão das forças psíquicas determinadoras do nosso ambiente psíquico. Se eu emito um hálito mental bom, eu conecto com forças boas. Se eu emito um hálito mental ruim, eu conecto com forças que não são boas. Ele fala da ideia que é um ser organizado pelo nosso espírito, cujo nosso pensamento dá forma e a nossa vontade direciona. Ele também fala da criação, do alimento e da destruição desses problemas mentais psíquicos, né? Ele fala que da forma, situações, coisas, paisagens. A sublimação dessa criação do nosso pensamento incorpora tesouros morais e culturais. O nosso espírito tem a propriedade de criar formas, situações, coisas e paisagens, sendo que vai ser facultado a gente, portanto, influenciar benéfica ou maleficamente a nós ou aos outros. É tudo a nossa escolha. Ele traz também, no capítulo 8, as tomadas mentais. Elas são prisões, né? A pessoas, situações, coisas. Né? Os frutos da doutrinação, da nossa modificação, do nosso estudo, ele vai proporcionar esse desligamento dessas tomadas mentais, né? Através desses princípios libertadores que a doutrina traz. A consolidação dessa mudança vai se dar através do estudo, da meditação, essa meditação no sentido de ação, de colocar na nossa vida tudo que a gente aprende, né? Então, com esse estudo e a colocação desse estudo na nossa vida, a gente vai ter uma renovação. Essa renovação com o trabalho, o auxílio, acaba acontecendo a libertação dessas obsessões, né? O despejo dessa entidade, dessa comunicação, dessa obsessão, ela vai se dar através da ausência da afinidade, né? Em virtude da gente encarnado modificar os nossos centros mentais. Ele traz esse trecho que, como sabemos, a influenciação dos espíritos sobre os encarnados se exerce pela sintonia. Pessoa cujos pensamentos, palavras e ações determinam um padrão vibratório inferiorizado estará a qualquer tempo à mercê das entidades perturbadas e perturbadoras. Então a gente vê que vai na esfera do sentimento, pensamento, palavras e ações. Elas vão nos conectar com as forças que comungam, que sintonizam, que afinam nesse padrão vibratório. Ele também estuda, no capítulo 11, as obsessões. Essa aula eu sei que teve em outros vídeos, então dá para vocês darem uma aprofundada maior, pegar mais referências bibliográficas. Aqui só falando, trazendo também para a gente entender esses poderes psíquicos, né, essas manifestações, as fases da obsessão, são fascinação, ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, perturbando-lhe o raciocínio. A subjugação é o domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade. E a possessão é a imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Ele fala que a obsessão é a ação pela qual espíritos inferiores, que estão lá naquela terceira ordem, aqueles vermelhinhos, influenciam maleficamente os encarnados. As causas habituais dessas obsessões são vingança, desejo do mal, orgulho de falso saber, leviandade,
prevenções religiosas, paixões, etc. A obsessão simples, ele fala que é a ação eventual dos espíritos sobre os encarnados. Espíritos que sem real expressão de maldade. Desde a obsessão simples até a possessão avançada, grande número de criaturas abrindo brechas na mente e no coração, mente, psíquico, coração, sentimento, pelas quais se infiltram os desencarnados menos esclarecidos, cujas almas extravasam rancor e vingança, se veem de braços com o perigoso e o cruel assédio de espíritos com que se acompliciaram no pretérito. Então, é uma associação, é um contrato, né? E por isso que a gente não dá para a gente falar que existem vítimas, porque ora eu sou o algoz, ora eu sou a vítima, né? A gente muda de papel de acordo com as reencarnações. Então, por isso que ele fala que se acompliciaram no pretérito. Ou a gente não tem as informações das nossas antigas reencarnações, para a gente saber o porquê que hoje a gente sofre com essas obsessões, com essas manifestações. Então, por isso que Jesus falou, para a gente devolver da outra face. Veio com manifestações bruscas, rudes, nos atormentando, devolvamos com amor, devolvamos com prece, devolvamos com nossas mudanças, com orientações, através do nosso estudo, a espiritualidade estuda junto. É uma fraternidade universal, né? Deus, ele faz tudo perfeitamente perfeito, né? Não existe essa de caminhos tortos, é perfeito, é tudo perfeito. Aqui, para fechar aqui as obsessões, Martins Peralva, ele fala, este processo renovador se verificará indubitavelmente na base da troca ou sublimação de sentimentos. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Essa é a profilaxia, esse é o remédio que eles nos auxiliam contra essas obsessões, né? Essas manifestações. Eu trouxe umas máximas aqui do que é o Espiritismo para a gente ter perto da gente, para a gente, né, sempre lembrar que o objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar, senão, o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. O verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer se a crença não o faz dar um passo à frente no progresso, no caminho do progresso, e não o torna melhor para o próximo. A prece não pode mudar os decretos da providência, mas, em vendo que se interessa por eles, os espíritos sofredores sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Ela aumenta sua coragem, excita neles o desejo de se elevar pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar os sofrimentos deles. Assim, de um ao outro plano, responde o espírito às solicitações do espírito. Todos os planos espirituais se ligam entre si. Os instintos de ódio, de depravação e crueldade atraem os espíritos do abismo. A frivolidade atrai os espíritos levianos. Mas a prece do homem de bem, a súplica por ele dirigida aos espíritos celestes, se eleva e repercute com nota a nota na gama ascensional, até as mais
elevadas esferas, ao mesmo tempo que das regiões profundas do infinito descem sobre ele as ondas vibratórias, os eflúvios do pensamento eterno, que o penetram de uma corrente de vida e de energia. O universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus. Então, que possamos usar essas ferramentas que a gente viu, a prece, a nossa instrução, a nossa mudança de hábitos, pensamentos, sentimentos, falas, palavreados, para que possa haver essa regeneração, né? Essa reparação universal. Então, a gente muda o paradigma, a gente tira esse papel das manifestações serem para o mal, são aprendizados, são momentos de servir, para que a gente aprenda a servir, para que nós nos aprimoremos, né? Então, que a gente comece a mudar, ao invés de chamar de diabos, de espíritos maléficos, espíritos necessitados, sofredores que ainda não entenderam, apegados à matéria, apegados às vezes por amor, né? E quem sabe, quem garante que não possa sermos nós, né? Então, que a gente possa ter mais consciência quando isso estiver acontecendo conosco. E falando um pouquinho da mediunidade, os médiuns auditivos, a Marlene atrás, eu trouxe alguns trechos, é a faculdade que permite receber mensagens dos espíritos através da audição. Ela é mais ampla, ela tem as suas gradações, suas diversidades. Ela fala que a audiência direta em estado de vigília depende da conjugação das forças do médium e do espírito comunicante. Também fala que tem uma segunda modalidade, que é a audiência profunda, a audição profunda. É a voz interna que faz ouvir no íntimo do médium, do ser do médium, e nessa modalidade os espíritos comunicam aos médiums vozes, sons, né? Eles utilizam da cóclea, que é uma parte interna dos nossos ouvidos, de forma para dar mais intensa e perfeita quanto à conjugação das ondas na mesma frequência. A terceira é aquela que se dá no estado de desdobramento, ou a dissociação ou desarticulação das forças anímicas da alma, e nesse caso é a alma do médium que ouve em estado de emancipação dessa alma relativa ou total. Os médiuns videntes, ela fala que são os médiuns que têm o dom de ver os espíritos e a dimensão além da vida física, também tem as suas diversidades dentro dessa faculdade mediúnica. Então, tem um médium que vê em estado de vigília, quer dizer, ela fala que faz observação direta, são capazes de identificar as pessoas, as paisagens, as coisas exteriores a ele, né? E tem o da visão interna também, que o desencarnado, o espírito, atua nos raios mentais do médium e transmite esses quadros e essas imagens, né? Esse tipo de evidência vai ocorrer por sugestão do espírito, né? Que é trazida através desses desencarnados. E eles estimulam a mente de cada médium, que vai traduzir segundo as possibilidades que ele tem. Então, aí abre aspas e coloca uma observação para a gente linkar nesses problemas mentais, esses poderes psíquicos que nós temos, como nós estamos, em que vibração, em que sintonia nós estamos afinados, para a gente ver que tipos de irmãos desencarnados estão sugestionando para esse tipo de médiuns que temos as visões, as informações que estão chegando, tanto nos audientes quanto nos videntes. Porque se a gente souber nossa companhia, fica mais fácil determinar o que a gente faz, quem somos nós, a gente sabe a nossa companhia. E aí a gente sabe conforme essas manifestações vão ocorrendo,
qual a credibilidade que a gente tem que dar para elas, né? Ela fala também que existe ainda os que só possuem evidência em estado sonambúlico, ou seja, né, aqueles que em estado em desdobramento, né? Que quando acontece a dissociação e a desarticulação das forças anímicas, tem esse processo para ver o que se passa na parte espiritual. Essa faculdade, ela depende da organização física e o fluido do vidente, que combina com o do espírito. A vidência, assim como em qualquer fator mediúnico, depende da conjugação de ondas mentais. A Marlene ainda traz um trecho do Mecanismos da Mediunidade, porque esse livro dera o dom da mediunidade, ela pegou os livros do André Luiz e estudou. Ela é uma médica mesmo, né? Nessa encarnação ela era, né? O espírito dela já está na parte espiritual. Aprendemos com Aulus que os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audiência, né, a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. São simples aparelhos de complementação. Na verdade, nem os olhos nem os ouvidos materiais são os órgãos dos sentidos na visão espiritual. Toda percepção é mental. Então, que cuidemos do nosso ambiente psíquico através da mudança dos nossos hábitos, como dito por Martins Peralva, nossos sentimentos, pensamentos, ações, falas, pode aprofundar para locais, para pessoas, coisas que fazemos, né? Para que a gente possa ter boas companhias, exercer de uma forma boa a nossa faculdade mediúnica, para fim de auxílio e de aprendizado. Sempre aprendendo e auxiliando, servindo. Aqui a gente tem a nossa bibliografia, para que a gente possa, com o tempo, se aprofundar, e a questão da reflexão está ali para a gente poder colaborar, né, com o nosso ponto de vista mesmo, como podemos ainda, no papel de aprendizes e assistidos, auxiliar a espiritualidade de luz no resgate desses espíritos ainda presos à materialidade. Como é que a gente pode auxiliar, se ainda somos aprendizes e assistidos por ela? E para fechar, eu vou trazer um trecho do Emmanuel, psicografado por Chico, está no livro Pensamento e Vida, o nome do capítulo é Associação. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se, dentro de algumas horas, no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então,
Vamos buscar uma boa companhia, né? A melhor companhia que a gente pode ter, que é o Cristo próximo de nós, que possamos aprender sempre com os que estão antes, na frente da gente, né? Que a gente possa ser intuído por eles, aprendendo com eles e com aqueles que estão junto conosco na caminhada, e servir aqueles que estão precisando de ajuda. Porque é nessa sistemática de ser intuído, aprender e servir que a gente vai poder estar colaborando conosco mesmo e evoluindo nessa senda evolutiva que está lá na escala evolutiva que Jesus trouxe para a gente. Então, desejo a todos um bom final de dia, ou de noite, ou uma tarde maravilhosa, que seja feita a vontade do Pai nas nossas vidas e que possamos estar na próxima aula juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus.